Seja bem-vindo a este canal. É uma satisfação ter você aqui conosco. Aqui você aprende da Palavra de Deus e vamos seguindo com a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Mas antes de seguirmos com esta série, já peço a sua gentileza de deixar o seu like, se inscrever neste canal e compartilhar este vídeo, nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho verdadeiro a outras pessoas que necessitam de ouvir e aprender da Palavra de Deus. Vamos aprender no vídeo de hoje com a filha de Jefté. A Bíblia não menciona seu nome, mas o trecho da sua história e a atitude de seu pai nos traz importantes lições nos dias de hoje para a nossa vida. Essa história está registrada no livro de Juízes, capítulo 11. A filha de Jefté viveu na época dos juízes, quando o povo israelita fazia o que lhe parecia certo. Seu pai, Jefté, era um homem guerreiro, com um passado conturbado, expulso pelos irmãos e depois reconduzido ao exército quando este precisou de um comandante. Em uma guerra entre o povo de Israel e os amonitas, Jefté fez um pacto com Deus. No livro de Juízes, capítulo 11, versos 30 e 31, Jefté disse: "Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." No versículo 34 diz que, quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um pacto e não posso quebrar." Ela respondeu: "Meu pai, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." Após essa fala, a filha de Jefté faz um pedido no versículo 37. Ela diz assim: "Que se faça por mim o seguinte: concede-me 2 meses para que eu possa ir e desça pelos montes e lamentar a minha virgindade, eu e as minhas companheiras." A filha de Jefté parte para o deserto com suas amigas para lamentar, pois jamais poderia se casar. Passado os 2 meses, a filha de Jefté retornou e seu pai fez com ela o que havia prometido. Vale lembrar aqui que nem sempre a palavra holocausto em hebraico significa sacrifício sangrento. A palavra hebraica pode também significar total dedicação. Neste caso, o voto de Jefté teria sido: "Quem sair da porta da minha casa será do Senhor, e eu o oferecerei para uma completa dedicação ao Senhor." Outra questão de tradução nos impede de entender a passagem corretamente. O último versículo de Juízes, capítulo 11, diz que as filhas de Israel iam anualmente lamentar a filha de Jefté. A palavra traduzida aqui como lamentar não é traduzida deste modo em nenhum outro lugar na Bíblia. Ao invés disso, ela é entendida como ensaiar ou comemorar. Assim, as filhas de Israel não lamentaram a morte da filha de Jefté. Elas comemoraram sua dedicação ao serviço de Deus, o qual envolvia a submissão total do seu coração. No versículo 40, relata que uma tradição de 4 dias no ano se tornou costume em Israel, para lamentar a virgindade da filha de Jefté, um ato simbólico no qual refere-se ao seu isolamento, vivendo o resto da vida solteira no serviço sagrado. Vamos às lições. Primeira, fidelidade e sacrifício. Mesmo diante da perda de seus sonhos, casamento, filhos, ela aceitou o voto de seu pai e dedicou sua vida a servir a Deus no tabernáculo, mostrando que a obediência a Deus era sua prioridade. Segunda lição: existe tempo para chorar. A filha de Jefté, quando descobre
o que aconteceria com ela, pede tempo para chorar e prantear. E isso nos aponta que existe um tempo, um período em que nós devemos chorar. No Senhor precisamos compreender que existe um tempo para chorar, mas que também existe um tempo em que o choro cessa. Nós não podemos viver ignorando os sentimentos e problemas achando que eles vão sumir, mas também não podemos viver os amplificando e permitindo que eles governem a nossa vida. Precisamos encontrar sabedoria no Senhor para discernir o tempo do choro e encontrar forças para discernir o tempo de seguir em frente. Lição 3. O perigo de votos impulsivos. Essa história serve de alerta para a responsabilidade nas promessas feitas a Deus, mostrando que votos, por vezes impensados, podem gerar consequências dolorosas e irreversíveis. Lição 4. Chorar com quem chora. É muito interessante perceber que a filha de Jefté não sofre sozinha, mas chora com suas amigas. Isso nos ensina a chorar com aqueles que choram e reforçar a verdade de que não fomos criados para viver sozinhos, mas em comunidade. Muitas vezes é através da amizade de pessoas tementes a Deus que recebemos consolo. Essa é uma entre muitas histórias bíblicas que nos mostram pessoas que não sofreram sozinhas, mas que compartilharam o seu sofrimento, o que vai de encontro ao que a sociedade atual ensina sobre ser forte e sofrer em silêncio. Que o orgulho não ocupe o lugar que deveria ser ocupado pela humildade de reconhecer que caminhar sozinho é muito mais difícil e que, por isso, Deus nos chama a uma vida em comunidade. Concluímos aqui que a filha de Jefté demonstra coragem e submissão mesmo diante de um cenário devastador. Ao saber do voto, ela não se rebelou ou fugiu, mas submete-se pedindo apenas tempo para lamentar sua virgindade. Abro aqui um parênteses. O fato de nunca ter filhos era uma tragédia no contexto cultural daquela época. Fecho os parênteses. Há algumas divergências entre os estudiosos nessa história. Alguns acreditam que ela foi literalmente oferecida como holocausto. Mas se você meditar no contexto da história, esse pensamento está pouco distante do que realmente aconteceu. Outros acreditam que ela foi dedicada a servir a Deus por toda a vida. Esse pensamento é o que faz mais sentido lendo o contexto. Ambas as visões enfatizam sua obediência e o preço pago pelo voto de seu pai. A história da filha de Jefté não se encaixa perfeitamente na nossa ideia de histórias de fé com finais felizes. Mas talvez essa seja exatamente o ponto. A história dela não é sobre vitória, é sobre uma fé que permanece quando todo o resto desmorona. É sobre uma mulher cuja obediência ecoou mais alto do que o seu próprio nome. Se você já se sentiu invisível, sem reconhecimento ou presa às consequências das decisões de outra pessoa, anime-se. Deus a viu e Ele vê você também. As filhas de Israel anualmente lembravam dela. Nós também podemos lembrar. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se foi bênção para a sua vida, será bênção na vida de outras pessoas também. Que Deus te abençoe e até a próxima.